Ai, ai, ai. Olha aí, ó. A Drica entrou. É, nós estamos aguardando a nossa convidada de hoje do Inteligência Jurídica é isso, para falar sobre abandono afetivo. Ela entrou. Sueli. Sueli Maria. Então vamos lá. Ela tem que pedir para participar. Enviar solicitação. Vamos lá. Boa Oi, noite! Silvia. Boa noite. Boa Tudo noite. bem, meninas? Tá nos vendo bem aí? Tudo. Tentando colocar o celular aqui. Tá difícil, mas a gente consegue. Ah, você sabe que aqui a gente tô fazendo novas aquisições aí para ver se a gente vai colocando as coisas para ficar mais Com prático, né? Esses suportes certeza, e com tal. certeza. Ficar mais simples. Perdão aqui. E ainda a gente tem essa questão, por exemplo, do meu filho me ligando, Ah, isso daí é. né? Boa noite, Drica. Então, hoje nós estamos aqui no Inteligência Jurídica é isso, com a doutora Sueli Dias Marinha, Marinha. né? Ela é advogada, especialista em direito de família, conselheira seccional da OAB São Paulo, num tema muito interessante, que é o abandono afetivo. Sueli, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos e todas. E esse tema foi é muito relevante porque ele está entrando agora no mês de setembro, né? Mês de setembro amarelo, onde nós estamos fazendo campanha para a prevenção ao suicídio. E, na verdade, um dos fatores do suicídio, né, nem que seja velado, é o abandono afetivo. Então, nós temos várias espécies de abandono afetivo, só que nós só ouvimos falar de abandono afetivo de pai para com o filho. É muito difícil a gente ouvir também da mãe para o filho. Geralmente é pai que abandona o filho. Eu não sei pessoal, Sueli, mas eu tô ouvindo você baixinho. Tá baixo? Eu queria, se o pessoal que está nos ouvindo puder dar um feedback com relação, aí você tá de Tem que ladinho. ficar pegando aqui. A gente tá ouvindo você bem baixinho. Olha, meu som tá normal. Ah, então beleza, vamos embora. E aí você estava falando, Sueli, até uma questão bem interessante, né? Uma vez que a gente, aliás, não apresentei aqui, ela está sempre aqui comigo. Quando a gente fica todo dia sempre junto, né? Eu ia chamá-la de Na Roberta. Eu ia semana passada ela falar, nos Roberta. deixou, na live da semana passada, mas doutora Roberta Oliveira está aqui de volta, a Roberta de Oliveira está aqui de volta conosco, né? Quando a gente fala dessa questão do abandono afetivo, é uma situação bem complexa. Mas tem a ver essa questão de de a gente estar falando do Setembro Amarelo, né? Da questão do suicídio. O abandono afetivo pode levar uma pessoa a se suicidar? Pode, com certeza. No nosso tema, a gente colocou o quê? Abandono afetivo das pessoas que estão em tratamento. Então, vou colocar um caso específico que eu presenciei. Mulheres que estão em tratamento de câncer de mama. Aí, de repente, elas, no meio do tratamento, são abandonadas pelo parceiro. Além de toda a burocracia de toda aquela burocracia que elas encontram perante ao poder governamental, que é o exame, os exames de mamografia, os exames oncológicos, retorno ao médico. Nesse inteirinho, ela é ainda abandonada pelo parceiro, o que acontece? Ela entra em depressão e para o tratamento. Se você para um tratamento médico, o que é isso? Na verdade, você é um suicídio.
Se você está fazendo um tratamento oncológico e simplesmente você para esse tratamento, é porque você não quer mais viver. Você perdeu vontade de viver, é um suicídio. Suicídio não está só na fato de você pegar o revólver e dar um tiro, você tomar comprimidos, jogar o carro da ribanceira. Tudo tem um contexto. Então, dessa pessoa que é abandonada, ela para o tratamento, aí você pode falar, mas qual é a culpa da pessoa que era companheira se ela parou o tratamento? Aí nós já temos jurisprudência falando dessas culpas concorrentes, né? Que vai ver o grau que causou pelo abandono, óbvio, né? Que se ela para o tratamento e vê a óbito, óbvio que não vai ter a parte dela processar o companheiro ou o cônjuge, né? A não ser que os familiares queiram fazer isso. Mas se ela entrou em óbito, óbvio que ela não vai fazer, não vai entrar com processo. E sim os seus sucessores, Mas no me caso. fala uma coisa, Su. Vamos imaginar, você está falando a respeito da situação de o marido, o ex-marido, enfim, abandonar a pessoa em fase de tratamento de uma doença Tá, mas nós grave. estamos falando de um relacionamento. A pessoa é obrigada a Não, amar a a gente não está outra? falando de dar amor, afeto. Isso, a própria jurisprudência do tribunal, ele fala que não tem legislação específica. O Poder Judiciário não pode obrigar ninguém a amar alguém, a dar afeto a alguém. Mas um dos deveres do casamento da união estável é assistência mútua, respeito, assistência mútua. Se a pessoa está em tratamento, ela precisa ser assistida, não só financeiramente. E isso não rompe com o fim do relacionamento. Não, quer dizer, pode até romper, mas que ele tem que dar assistência, tem. Assistência psicológica. Estou falando ele, no caso, mas eu vi várias pessoas que tinham um relacionamento homoafetivo e foram abandonadas por suas companheiras, parceiras. Então, você tem que ver primeiro, medir a gravidade e a extensão do dano, né? Você vai medir isso como? Como você vai entrar com uma ação judicial pedindo o abandono afetivo? Então, é bem interessante, né? Você colocar a respeito disso, porque eu acho que grande parte das pessoas que acabam perdendo as ações, elas atrelam o fato da pessoa, a questão do abandono com a questão do amor, do carinho, e não é isso, não é, Su? A própria jurisprudência, ela já tem, ela fala, ela não pode, o Poder Judiciário não pode medir, não pode obrigar alguém a dar afeto, amor, carinho, no caso do pai para com o filho. Não pode fazer isso. Mas a partir do momento que ele foi omisso, a partir do momento que ele foi omisso em um dos deveres que é determinado por lei, ele pode ser responsabilizado por isso. Né? E as pessoas, hoje em dia, elas... Me perdoa interromper. Qual que é a finalidade dessa ação? Qual que é o pedido da ação de abandono afetivo? Que eu fiquei curiosa, porque é uma área que não faz parte da minha expertise. Então, eu fiquei bastante curiosa, que na Santa Casa eu já vi que tem uma ala inteirinha de idosos abandonados, que eles vão fazer tratamento e os parentes deixam eles lá. Então, a maioria das pessoas... Então, além de ser idoso, ainda está doente. A maioria das pessoas, elas entram com pedido de indenização. No meu entendimento, não é indenização. Você não vai indenizar pelo abandono. Você vai ser ressarcida de uma angústia que você passou desnecessariamente. Tá? Então, é uma ação de ressarcimento. Se você já entra com ação pedindo indenização, já muda totalmente o foco, o contexto. Que o próprio Poder Judiciário vai achar que você está entrando com essa ação em busca apenas da parte patrimonial. Que, na verdade, existe, vai ter uma compensação pelo abandono, pela mágoa, pela frustração causada. Sim, tá, mas não é indenização, não é a mesma coisa de um dano moral. Você compra um bem que veio com defeito e você não pôde usar aquele bem e era para você usar no Natal.
Porque você pode vincular o dano material com o dano moral. São coisas totalmente distintas. Né? Então, nós estamos falando de dano moral em relação à falta, omissão do afeto, do abandono em si. Aí na questão é mais a parte do respeito do ser humano. Né? Você tem que ter respeito. A maioria de tudo que acontece hoje, em termos até da parte de discriminação racial, religiosa, é a falta de respeito. Né? Respeito é o primeiro. Então, só para as pessoas que estão nos ouvindo, elas poderem associar bem a ideia. Quando qualquer tipo de abandono afetivo. Então, primeiro eu tenho que ter algum vínculo com essa pessoa. Com certeza, não adianta não é? ter um vínculo então, também. Um vínculo geralmente familiar, Isso. né? Ou de companheiros, mas também não adianta a pessoa começar a namorar no mês de agosto, setembro, ela descobre que ela está em tratamento de uma doença, a pessoa vai embora, ela vai processar a pessoa. Um mês não é convivência, é namoro. Tem que ter um vínculo, Tem que ter um efetivamente. vínculo já de uma união estável, com tempo já percorrido. 1 mês, 2 meses, 6 meses, são coisas que a gente vai ter que... tempos que têm que ser limitados. E esses 6 meses, 2 meses, o Poder Judiciário não vê isso como união estável. A gente sabe disso. Né? Até mesmo numa relação... Então, ele tem que ter uma questão de vínculo estável, né? Então, seja com relação a entes familiares, né? Mãe, pai, avós, filhos, enfim, como também com relação a cônjuges, a conviventes, né? Então, um mero namoro, ficou, não adianta, né? não adianta. Aí Né? Tem que ter um vínculo estável para que isso aconteça. E a segunda situação, então, me corrige se eu estiver enganada, não é a questão do amor, e sim do zelo, do cuidado, do dever, da obrigação, né? Que gera tudo isso. Ele tem a obrigação de dar uma assistência mútua, tanto quem está em união estável perante a lei, isso está regido no Código Civil, tanto a união estável como o casamento, assistência mútua, respeito. Se ele abandona a pessoa que está num tratamento oncológico ou numa qualquer outra doença grave, ele está dando assistência mútua? Assistência não é só parte financeira. Quando a gente fala de assistência, a gente não está falando de alimentos, a gente está falando de assistência no geral. Tanto a parte financeira quanto a parte psicológica, que é o fundamental para quem está fazendo algum tratamento de alguma doença grave. Isso não ocorre só do homem abandonar. O percentual é muito desproporcional, porque a mulher já nasceu aquele instinto materno de cuidar do outro, dos filhos, da casa. Nós ainda vivemos um mundo matriarcal, né? Que a mulher foi feita para cuidar dos filhos. Mudou muito a concepção nos últimos anos, mas você pode ver que a parte de abandono, geralmente, é o homem que abandona a mulher. Quanto mais nessa fase que eu vi de câncer de mama. Eu tinha feito uma pesquisa, quem sou eu para fazer pesquisa, né? Mas eu fiz uma pesquisa uma época. Parece. Em março, eu cheguei à conclusão que 50% das mulheres que estavam em tratamento de câncer de mama foram abandonadas por seus companheiros ou companheiras. Na semana seguinte, saiu uma reportagem da Folha falando 70% dessas mulheres. Quer dizer, é um número absurdo. Quer dizer, a pessoa já está fazendo um tratamento que não é fácil, ela vai passar por uma mastectomia, aquela fase que o pessoal fala, olha, você vai fazer a mastectomia, vai tirar o seio, e na mesma hora você já coloca a prótese. Isso não é verdade perante o que nós temos no governo do Estado de São Paulo. Eu estou falando do Estado de São Paulo porque eu não conheço os outros, que devem ser quase a mesma coisa. Então, ela não pode... Ou pior, né? Ela não tem condições de colocar prótese de imediato. Então, ela está fazendo um tratamento de uma doença que não é fácil, mexe com o psicológico, só a palavra câncer já mexe com o psicológico, câncer de mama já mexe muito mais.
ela tem um problema vamos colocar isso pelo SUS. Agora, em época de pandemia, tinha gente que estava fazendo em grupos de WhatsApp, pegando o resultado médico e pedindo para alguém ler o resultado para saber que tipo de câncer que a pessoa estava, porque ela não conseguia marcar o médico. Aí você vai brigar com uma pessoa dessa, você briga, mas depois você para refletir e você fala, meu, isso é puro desespero. Porque ela sabe que ela está com câncer, que ela precisa iniciar o tratamento, mas não tem médico disponível para fazer o tratamento. Então, o que a pessoa faz? Ela vai em rede social e joga, e você vê pessoas medicando outras sem ter nenhum conhecimento médico, porque o meu tipo de câncer é igual ao seu. O resultado são iguais. Quer dizer, são umas barbaridades. Tudo isso você vai levar em consideração na hora que você fala de abandono afetivo. Porque a pessoa já está psicologicamente abalada, que eu estou querendo colocar toda a situação para quê? Para mostrar como que uma pessoa que está fazendo tratamento médico, ela passa por diversas situações que acabam prejudicando ainda mais o tratamento. Além de nós não termos uma saúde pública adequada, que nós estamos vendo, inclusive, pela pandemia, se nós tivéssemos uma saúde adequada, não teríamos passado por toda essa tormenta. Além de toda essa parte de percalço pelo caminho, ela é abandonada ainda, ela está com a autoestima baixa, uma rejeição pelo próprio corpo, porque ela vai ficar mutilada. A mastectomia é mutilação, ela vai ficar sem uma parte do corpo dela. Quanto tempo? No mínimo 6 meses. No mínimo, estou colocando o mínimo do mínimo. Porque uma prótese, geralmente, pelo SUS, demora 1 ano. Porque ela vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que fazer o retorno, para ver se é compatível ela colocar o silicone, se não deu metástase. Então, uma pessoa abandonada nessa situação é um ato desumano. Então, a pessoa tem que ser responsabilizada por isso. Agora, nós temos um problema também, que os nossos tribunais, eles falam o seguinte, a partir do momento, por isso que eu falei que às vezes a pessoa acaba se suicidando em termos, não que ela vai jogar o carro no precipício, ela simplesmente para de fazer o tratamento. Há 15 dias atrás, teve uma reportagem no Jornal Nacional que 50% das mulheres que estavam em tratamento em câncer de mama, elas teriam desistido do tratamento em virtude da Covid. Eu coloco na balança, será que é a Covid mesmo? Será que não é a perda da autoestima? A vontade de viver? Se tem uma pesquisa falando que 70% dessas mulheres foram abandonadas e 50% não voltam para fazer o tratamento em virtude da Covid, é uma ligação muito, uma parecida com a outra. Então, se ela deixou de fazer, pode ser isso, pode ser uma desculpa para que ela não vá mais fazer o tratamento médico. Ou que ela não consegue o tratamento médico. Porque todo mundo está sabendo que a maioria dos hospitais, se você tinha uma consulta médica, essa consulta foi desmarcada em virtude da Covid. Agora, o tratamento de uma doença grave não pode ser suspenso em virtude de uma pandemia. Uma doença, um tratamento de câncer não pode ser suspenso. Ele tem que continuar. É uma doença grave. Não pode terminar a pandemia. Nós já estamos praticamente desde março, 6 meses. Quer dizer, vai parar. Uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer de próstata, de câncer de mama, vai ficar 6 meses aguardando o retorno para fazer o continuar do tratamento? Não. Quando ela voltar, ela já deve estar com metástase em outras partes do corpo, o que compromete mais ainda a eficácia do tratamento. Então, por isso que eu falo que o abandono... A gente está falando de uma situação, né? Que é o câncer. Porque o câncer né? Mas quantas outras doenças graves podem existir? Eu conheci uma moça que ela teve um AVC e ela, apesar de ser mais jovem do que eu, ela teve esse AVC, ficou em estado vegetativo em virtude do AVC e simplesmente o marido, que era casada, entregou para a família e falou assim, olha,
eu sou muito jovem, não tenho responsabilidade, a filha de vocês que se Então, virem. esse é o caso. Então, assim, é realmente uma situação, quando a gente fala, né, de doenças graves, é claro que o câncer, ele tem, em especial, um índice muito grande, como você bem frisou, Su, a questão do índice de abandono das mulheres em virtude dessa situação, e até de uma sociedade até machista, né? Porque fala, Sim, poxa, você vai perder o sim. seio, né? Eu quero ter uma mulher gostosona, eu quero ter uma mulher perfeita, e você já não é mais perfeita, você passa a ser um problema de vez ser uma pessoa que está lá para suprir as minhas Você passa, necessidades, né? se sente como um objeto, né? Porque agora não estou completa, vamos descartar. Não é assim, é um ser humano. Então, por isso que eu falo, a pessoa, ela tem que ser responsabilizada pela omissão dela. Não tem como. Isso nos nossos tribunais não começou nem a engatinhar ainda. Porque só ouvimos falar do abandono afetivo do pai para com o filho. Da sua esposa, o companheiro, a gente ouve falar. Do filho para com o idoso. Tem alguma ação de responsabilidade civil? Não tem. Geralmente faz o quê? Vai na delegacia, o vizinho vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência porque o idoso está abandonado. Ele vai ser processado criminalmente. E a responsabilidade civil? Pois é. E até é interessante, a gente está com uma constitucionalista aqui do lado, né? Toda essa parte relacionada à dignidade da pessoa Com humana, certeza. né? Com certeza. Né? Então, quer dizer, É um direito o que eu acho é um também bem direito importante, né? Você constitucional. falando dessa coisa dos nossos tribunais ainda estarem engatinhando no assunto, né? Até porque a gente tem uma cultura diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente tem, quando a gente fala de indenização, tem um caráter punitivo. Aqui no Brasil não existe esse caráter punitivo, né? Que eu particularmente sou super adepta para que as pessoas não voltem a ter esse mesmo erro, né? Cometer esse mesmo dano. E aí, o que é muito importante? O que você acha que é muito importante, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente agora, ela pegou um caso assim, ou ela tem um caso assim, ela vive isso, como é que ela deve relatar? É importante esse relato, considerando que a gente, né, desmistificou essa situação com relação à diferença entre amor e zelo, né? Amor, afeto, Como é que a carinho. pessoa ela deve relatar isso para o juiz? Como é que ela deve apresentar isso para... É claro, a gente nunca fala de 100% de certeza, de procedência da ação, mas para criar um maior potencial de análise com relação a esse dano experimentado por essa vítima. O que tem que ser demonstrado para o juiz que você não está entrando apenas com uma ação de indenização, que eu acho esse termo, nesse caso, não é apropriado, porque é sim um ressarcimento pelo vazio que foi causado por omissão de alguém. Tá? É a minha concepção. Eu acho que é um ressarcimento. Não que esse valor vai suprir o seu vazio, mas ela vai ter a sensação de quem foi omisso num determinado ponto da vida dela, ou no caso do pai ou do companheiro, ele está sendo punido por essa atitude. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, não pode entrar com ação visando só o lucro. Vamos entrar com ação, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no surgimento do dano moral aqui no Brasil. Tá? A gente tinha os valores elevados de dano moral, hoje nós temos sentenças que o juiz coloca um mero desabor. A pessoa passa um tormento e o juiz acha que não tem dano moral. Ele fala mero desabor. E o mero desabor também ele também entra nessa parte do abandono afetivo. Se você não comprovar os danos causados por esse abandono, mas danos afetivos, não só a parte de afeto,
os danos psicológicos. Então, você tem que... Não adianta você entrar com ação, como eu vi várias ações que eu estava pesquisando hoje no TJ aqui de São Paulo, várias ações que foram improcedentes. Por quê? Porque a pessoa entrou com a ação e falou assim, olha, fui abandonada pelo meu pai, e eu senti muito, porque nas escolas, nas festas escolares, eu não tinha um pai presente, na festa de fim de ano eu não tinha um pai presente. Deu improcedência de ação. E não foi uma, duas, foram 5 ou 6 que aconteceu isso. Por quê? Porque se você falar que você só sente a falta do pai dessas fases, isso hoje em dia nós temos pais presentes que moram no mesmo teto, mas eles não dão o apoio psicológico para o filho. A gente está acostumado a ver isso diariamente. Eles moram no mesmo ambiente, mas eles não cumprem o papel. Quer dizer, qual a diferença de você morar no mesmo teto e não dar um respaldo para o seu filho quando você precisa, do que você morar fora e você não comparecer numa reunião escolar? O que isso acarreta? Então, a primeira coisa que tem que ser feito é um laudo psicológico para saber o que isso acarretou na sua vida, o que está acarretando, a ausência do pai. Né? Vamos colocar a ausência do pai numa mulher. O que acarretou? Eu tenho medo de relacionamento, eu não consigo me relacionar. Várias coisas. Isso que vai fazer é a parte psicológica. Então, antes de você entrar, se você puder fazer já um tratamento psicológico, que você já tenha um laudo para mostrar para o juiz que você, além do dano material, você quer ser ressarcida do dano material, que você está fazendo tratamento psicológico, quem tem que pagar é o causador, você tem 60% de engatilhamento da sua ação. Isso se não for um percentual maior. Agora, se você chegar só com historinha de eu fui abandonada, se vitimizar, não vai conseguir absolutamente nada. É a mesma coisa. Não pode dar aquela do Cazuza, de maior abandonado. Não, maior abandonado só nós, assim. Nós somos os maiores abandonados. Aí vamos supor também que é o tema. Quando a gente fala em doença grave, geralmente vem essa parte do... Vamos supor agora, que exemplo que você colocou do AVC, né? Que a pessoa foi abandonada e ela está com os familiares. Aí, de repente, ela para de fazer o tratamento. O tratamento dela, que poderia demorar uns 6 meses, a mais de 12, porque ela não seguiu o tratamento. Aí os familiares resolvem ingressar com ação contra essa pessoa que abandonou o companheiro ou o esposo. O que vai acontecer? Tem que tomar muito cuidado com a prova ser feita, porque se eu fosse advogado de defesa dessa pessoa, eu ia julgar a culpa concorrente. Porque se o tratamento era para ser 6 e foi 12, não foi por a culpa do abandono que se tornou 12. Ela ajudou. Ela teve a participação de culpa. E isso que o pessoal está fazendo no judiciário. Está jogando a culpa concorrente. Você entendeu? Então, é essa que tem que tomar cuidado das provas a serem produzidas. Tanto testemunhal quanto a prova principal é um laudo médico, psicológico ou psiquiátrico. E até eventuais doenças decorrentes desse fator psíquico. Com enfim. certeza. Com certeza. Porque isso também pode causar depressão. Muito, né? muito. Ou alguma mania, né? Alguma fobia, né? Claro, tem muito advogado que ele não presta atenção na prova, Não. né? Ele vai para o processo com vários achismos, né? E nada como aprender com quem realmente tem muita experiência no assunto. Essa processualística, essa prova, não trabalhar somente com evidências, né? Ajudar o cliente a realmente levar uma prova que identifique o direito.
eu vejo muito advogado querendo trabalhar com evidência. E a gente não tem essa cultura, né? Por mais que o Código de Processo Civil queira colocar, queira instituir, já tem, né? Não, a questão, Artigo. né, na verdade, é uma questão de responsabilidade objetiva, mas até dentro da responsabilidade objetiva você tem que ter prova, né? Então, Não é da nossa cultura. é até interessante a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas acham, ah, não, é responsabilidade objetiva, né? Eu não preciso provar a culpa do agente, né? Mas só que você tem que ter prova do Com dano. Então, é certeza, exatamente isso, né, com Sueli? certeza. Que a Sueli estava falando, porque, na verdade, assim, é impossível você procurar o Poder Judiciário sem ter a prova do dano. Necessariamente, para você ter uma responsabilidade civil, você tem que ter a prova do dano. Se você não tem prova do dano, mesmo na responsabilidade objetiva, você acaba não conseguindo ter êxito com relação a essa Você situação. precisa Né? provar a Prova culpa, muito principalmente. importante no processo. Desculpa. Você tem que provar a culpa, que a pessoa foi culpada daquele ato. Né? É um dos pressupostos da responsabilidade civil. É a culpa, é o dano, o nexo causal. Sem isso, você não tem uma responsabilidade. Não pode punir alguém por ela não ter afeto por outro. Isso você não vai punir nunca. O Poder Judiciário não tem uma legislação. Ele já deixa muito bem claro que ele não tem uma legislação específica que vá punir alguém porque o outro não tem afeto pelo filho, pelo marido. E sim por uma ação ou omissão dele. Se ele agiu omisso num tratamento de uma doença e abandonou a parceira ou abandonou o filho, que é um dos deveres do pátrio poder, guarda a guarda e a educação dos filhos. Quer dizer, ele está ausente, como que ele vai educar esse filho? E é interessante que você falou, Siri, porque às vezes as pessoas elas atrelam a ausência física. Alguns autores dão essa impressão, né, de que basta abandonar, né? Mas o que é esse abandonar? Como que eu provo esse Mas é abandonar, aquilo. né? E o advogado ele fica um pouco iludido, parece que o cliente vai iludido para o escritório, né? Quando você fala de Sem abandono ter afetivo, como é provar. isso, né? O pessoal fala assim, ah, não, meu pai me abandonou, mas aí tem várias circunstâncias que têm que ser analisadas. Porque é aquilo que eu comecei a falar no começo do vídeo. Quantas pessoas não moram no mesmo ambiente, no mesmo teto, e os filhos se sentem abandonados? Porque o homem ou a mulher chega em casa, os filhos estão dormindo, ele sai no dia seguinte, não tem contato, fim de semana trabalha, por N motivos. Não é um abandono afetivo? Ele deixa que o colégio, hoje em dia, dê a educação. Quantas pessoas a gente não escuta falar isso? Né? Não é só abandono da pessoa não estar ali, ela não está presencialmente, ela não está espiritualmente, ela não está fazendo absolutamente nada do pátrio poder. Não precisa estar morando no mesmo teto. Conheço várias pessoas que moram no mesmo teto, mas elas não compram papel nem de pai nem de mãe. Eu fico pensando assim, tem uma outra situação. Vamos imaginar a pessoa ela tem que se submeter a uma cirurgia, seja por que doença for, enfim, e que naquele momento que ela vai precisar, chega em casa, ou o filho, ou o marido, fala assim, meu, não tem comida em casa, né? Então, apesar das pessoas estarem presentes, ela está efetivamente abandonada sob o mesmo teto, né? Então, é até interessante a gente tratar a respeito desse assunto, desmistificar algumas coisas, seja com relação ao amor, seja a questão de você considerar esse abandono não exclusivamente pela ausência física, né? Com a questão da prova, olha só em pouco tempo quanta coisa a gente já aprendeu. A prova né? é fundamental. Então, com relação à obtenção da prova do dano, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Su. Então, quando a gente fala aí desses requisitos da responsabilidade civil, que é uma área que eu sou apaixonada, diga-se de passagem, a gente tem a questão da culpa. Como é que a gente estabelece essa culpa do agente, ou seja, daquela pessoa que causou o abandono? Não tem, eu, pelo menos, nesse campo desse abandono afetivo, acho que a prova vai se fundamentar em depoimentos testemunhais.
Porque não tem como você, no abandono afetivo, fazer uma prova de documental. É muito raro. Você vai ter que trabalhar com testemunhas. Para mim, isso é nítido. Nessa parte da prova da culpa, a pessoa, você vai arrolar testemunhas e vai falar o quê? Essas testemunhas vão comprovar em juízo que a pessoa estava debilitada, estava em tratamento, que na hora que ela mais precisava de um conforto psicológico, ela teve o quê? O companheiro, o pai ou a companheira abandonou. E nisso atrasou todo o histórico de um tratamento. Porque ela entrou em depressão, ela vai colocar laudos médicos, que a partir daquele abandono, ela teve que fazer um tratamento paralelo, um tratamento psicológico. Então, a prova vai... E até interessante você estar falando, né? Uma coisa me veio assim na cabeça. Como hoje a gente vive numa sociedade virtualizada, né? Em que o que importa é o que consta nas redes sociais, aquela coisa, lá nas redes sociais está a família feliz. Margarina, né? A família Margarina, né? Que tomou café de manhã, ou minha querida esposa, que você tem um ótimo dia. E aí, assim, eu fico imaginando, até numa visão do juiz, né, do Poder Judiciário, como estabelecer isso, né, e desconstituir essa questão das redes sociais, que nem sempre narram a verdade, porque a gente sabe que, além das aparências, há muitos problemas, né? As pessoas elas têm problemas, mas não apresentam nas redes sociais de modo geral. E a gente tem um lado de que hoje as redes sociais são utilizadas como meios de prova e que, na verdade, não necessariamente é a realidade, é o dia a dia da pessoa, né? Pode ser simplesmente ações pontuais, inclusive com o intuito de se defender, né? Mas você vai depende do que lado que você estiver do Poder Judiciário. Se você está pela pessoa que foi abandonada e você pega uma ostentação em rede social, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos e falar, não, foi só momentaneamente? Não, você vai pegar tudo aquilo e colocar no teu processo. Agora, se você estiver no outro lado, que você está fazendo a defesa da pessoa que está recebendo o processo de ressarcimento, você fala, não, foi um momento, só para status. Depende do lado onde você estiver. Agora, a pessoa que coloca em redes sociais alguma coisa que não condiz com a verdade, ela tem que assumir pelo ato dela. Eu, pelo menos, eu penso assim. Se ela vai ostentar que ela tem uma situação financeira e está devendo pensão alimentícia, arque com prejuízo. Não quis ostentar? Eu penso assim. Mas se você mente, você ainda tem que bancar a mentira, né? Mas é uma coisa bem complexa, né? Quando a gente fala de relações familiares, essa questão da exposição, enfim, é bastante complexo, porque às vezes até a gente vê muito isso, né, Sueli? Quando a gente está falando, por exemplo, de violência doméstica, que a pessoa, ela, em algum momento, ela acredita que aquela pessoa está fazendo o melhor por ela, e na verdade não é assim, né? Ou aquela coisa assim, ai não, ele morre de ciúmes de mim porque ele me ama, né? Então, ele quer que eu lave a louça porque ele não quer me ver sem fazer nada. Assim, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que existe, né? E como é complexo essa situação, eu fico imaginando até como é muito importante a gente narrar os fatos de uma forma assim, lógica e com provas, né? Para que, por um outro lado, o judiciário, então, o julgador, ele tenha condições efetivamente de proferir uma sentença mais perto da realidade possível. Porque realmente uma linha muito tênue, em especial quando a gente está falando dessa questão das relações familiares, né? Como é importante a gente se ater a algumas situações e até o advogado saber extrair isso do cliente também, né, Silvia? A questão da prova é fundamental nesse processo. Se você for entrar
Eu não estou te ouvindo. A questão da prova é primordial no processo. Se você for entrar com ação sem prova nenhuma, Eu continuo não te ouvindo. normal, porque eu não sei o que está acontecendo, tá normal aqui. Agora foi, agora foi. Não tô tocando em nada, juro. Tudo bem que eu tô acostumada com máquina de escrever, né? Mas a gente dá um pouquinho de. Eu também. Pode ser que tenha entrado alguma mensagem, quando entra mensagem, Pode ser. para o som. Então, a prova fundamental, a prova nesse tipo de processo de ressarcimento, porque não é um processo de indenização, você não pode pedir indenização. A palavra indenização já está falando que você está atrás do judiciário para receber um valor monetário. Agora, ressarcimento por algo que a pessoa não cumpriu, que você quer que ela seja responsabilizada por uma omissão dela, já tem um outro contexto perante até o Poder Judiciário. Uma coisa é você entrar visando lucro, e outra coisa é você visar que essa pessoa seja... que você tenha uma sentença deferida a seu favor, falando que essa pessoa foi omissa. Ela devia ter te dado assistência psicológica, no mínimo. No caso que a gente está colocando no tema hoje, de doença grave. Não basta ela simplesmente se sentir abandonada, Não. né? Mesmo. Até interessante porque às vezes a pessoa fala assim, me abandonou, tal. E isso não necessariamente é uma realidade. A questão mais uma vez, né? A gente focando isso, a questão da prova do dano, de necessariamente esse abandono ter que ter um reflexo negativo, ter causado efetivamente um prejuízo, é de suma importância. Se ele não causou prejuízo, só foi um mero aborrecimento, né? Não há o que ter se falar indenização. Mero desabor, né? Exatamente, né? Então, a importância de a gente atrelar essa questão, a questão da prova, a questão da narração correta dos fatos, o real objetivo dessa ação, até para que não gere um enriquecimento ilícito, porque, do outro lado, a gente tem a situação de ninguém é obrigado a dar amor e também não há o porquê você ter uma compensação de algo que não existiu, né? Com certeza. Porque a gente está colocando aqui, só no caso, a gente colocou muitos exemplos da mulher, do homem que abandona a mulher, né? E há o oposto também, da mulher que abandona o homem. Isso é fato. Agora, nós temos também que analisar uma situação que muitas pessoas que estão em tratamento de saúde, elas se vitimizam de uma forma insuportável, que ninguém consegue ficar. Então, como você vai obrigar uma pessoa, porque não é fácil você tratar de uma pessoa idosa, de uma pessoa que esteja fazendo uma quimioterapia, de um tratamento de saúde com uma pessoa, não é fácil, a gente sabe disso. Mas o que não pode é a pessoa simplesmente virar as costas e deixar ela nessa situação sem amparo psicológico e nem financeiro. O financeiro a gente sabe que a gente consegue uma ação de pensão alimentícia. Agora, o psicológico entra nessa parte do ressarcimento do dano afetivo. Entendeu? Não é fácil. Por isso que eu coloco muito, a prova é fundamental. Tanto como a parte testemunhal, quanto a parte de toda a parte de documento, relatórios médicos. O que você tiver, que você possa trazer para o juiz, mostrando o que aconteceu com você em virtude do abandono, que é um tratamento que poderia durar 6 meses, ele se prorrogou por 12, você já está fazendo uma prova. Agora, não adianta você ir lá e falar assim, não, mas ele me abandonou e eu fiquei sozinha. Ponto final. E qual a consequência disso? Tem que ter uma consequência. Então, olha só, gente. É uma situação que, apesar de as pessoas acharem que é algo simples, não é simples. Você precisa efetivamente de uma pessoa que entenda do assunto, não é? Então,
às vezes, a pessoa ela vai procurar um profissional, não, ela é ligada a direito de família, né? Já pediu a pensão para o meu filho, colocou o devedor na cadeia, né? E não necessariamente ela vai entender especificamente desse assunto. Então, a gente viu que existem algumas características muito específicas que podem fazer com que a sua ação ou ela prospere ou ela naufrague, Com certeza. né? E detalhe, se você não for beneficiário da justiça gratuita, você além de não receber, Vai ainda pagar os vai pagar, de né? sucumbência. Vai pagar custas processuais, vai pagar honorários advocatícios, né? Então é muito importante você ter um profissional habilitado que entenda da coisa para não ter uma aventura jurídica e de vez e acabar tendo um lado muito negativo com relação a isso, né? Com certeza. Isso porque nós não tocamos em nenhuma parte de prescrição e decadência. Porque tem pessoas que elas resolvem entrar do abandono afetivo depois que elas têm 30 anos. É só entrar, não precisa fazer nem prova, porque vai dar improcedência. A prescrição é 3 anos após completar a maioridade. Se ela deixa para fazer isso com 30 anos, já perdeu o direito. A gente aprendeu isso na faculdade, né? O direito não socorre os que dormem. Então, se ela fez 18, ela só vai entrar com um processo com 30, ela não precisa nem se preocupar em fazer prova. Ela já perdeu o processo. Prescreveu. Então, ainda tem mais esse fator da prescrição, A porque mesma o código, coisa. né, traz lá no artigo 206 no Código Civil que as ações de reparação de dano prescrevem em 3 anos a partir da ocorrência, e como a Sueli mencionou, no caso de menor de idade, né? Na verdade, menor de idade, vamos dizer, do D menor. No D menor, ele tem essa possibilidade de, depois de completada a maioridade, ainda começar a correr, a fluir o prazo prescricional. E esse prazo também, se você vamos imaginar aí essa situação que a Sueli falou. Se você está sofrendo, seja em virtude de ter um abandono no momento de doença, né, que é o tema da nossa live de hoje, seja pelo seu cônjuge, ou pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu convivente, a partir da ocorrência do dano, desse abandono, né, você só tem 3 anos para poder reivindicar isso, lembrando essa questão da importância, da grande importância com relação à instrução probatória, né? De você estar lá provando aquilo que você está falando. E uma dica, Sueli, vamos pensar, você falou na questão da prova, da questão de um laudo. Quem é que deve fornecer esse laudo para propor essa ação? Um psicólogo ou um psiquiatra. Porque você tem que provar que isso deu um distúrbio, a pessoa entrou em depressão, ela não conseguiu fazer o tratamento, ela teve uma perda da sua autoestima. Isso tudo, quem que vai comprovar? Não é o oncologista. O oncologista está fazendo o tratamento da doença em si. Mas ela tem que provar para o juízo que aquela situação dela ter sido abandonada acarretou sérios problemas para ela de ordem mental, de ordem psicológica. Ela perdeu a autoestima em virtude da doença? Tá, foi em virtude da doença, mas com abandono, como que eu posso falar isso? Aumentou consideravelmente. E até, outra coisa interessante, até com relação a esse laudo, é óbvio que você vai no psicólogo um dia e fala assim, quero um laudo. É óbvio que o psicólogo não vai dar, é óbvio que o psiquiatra não vai dar. Tem que ser uma pessoa que está estudando a sua situação, está vivenciando com você, está fazendo um tratamento com você para poder diagnosticar. Até porque se eventualmente há uma impugnação com relação a esse laudo, vai para uma perícia, né, Sueli? Com certeza. Né? Então, isso
de repente esse laudo pode até ser desmentido, enfim, também um profissional sério Nunca vai jamais vai fazer dar um laudo psicológico ou psíquico sem efetivamente ter um acompanhamento do histórico, porque doenças mentais, né, de cunhos emocionais em especial, elas não são tão fáceis de ser diagnosticadas, né? Não. A gente está falando de doença grave, né? A gente não está falando de uma gripinha, de um abandono de uma gripe, de alguma coisa. São doenças gravíssimas, que já tem um diagnóstico, e com esse diagnóstico a pessoa foi abandonada e o diagnóstico só tem a tendência a piorar em virtude do abandono. Por quê? Porque a pessoa, vamos voltar de novo, a pessoa ela já está com uma autoestima, ela já está com uma imunidade baixa, ela já não tem mais forças para continuar fazendo o tratamento, e aí que chega na parte que nós falamos no início. É uma forma de suicídio, porque se você para de fazer um tratamento, é um suicídio. Ela está numa depressão, ela vai ter que fazer um tratamento psicológico. Até, às vezes, é até primordial o tratamento psicológico, óbvio, né? Concomitantemente com o tratamento oncológico, se o caso. Tem que fazer em paralelo. É muito triste mesmo, né? Eu fico imaginando uma situação dessa, você tem uma pessoa que você, de alguma maneira, em algum momento da sua vida, você confiou, não é? E naquele momento que você mais precisa, ele simplesmente fecha a porta com o intuito de simplesmente esquecer que o problema existe, né? Só que o problema continua existindo. Não adianta simplesmente a gente sair fechando portas, né? Com o intuito de abafar o problema, né? Pelo contrário, esse problema ele tem uma tendência a ficar maior quando ele é abafado, né? Quando ele não é encarado, não é? E eu fico pensando, se a pessoa já está passando por um momento extremamente sensível da vida dela, né? Realmente, a gente acho que todo mundo já teve próximo de si uma pessoa com câncer, né? Então, eu tive meu pai, que realmente, eu falo que nos AVCs dele, eu tive força para socorrer. Quando veio o câncer, eu estava lá presente, mas graças a Deus tinha as minhas outras irmãs que ajudaram, porque realmente eu fiquei muito abalada com a possibilidade de perder meu pai. E aí você fica pensando, poxa, como é que simplesmente a pessoa fala assim, olha, dane-se, o problema é seu, né? A ideia que a gente tem de família é até uma questão muito interessante de a gente estar discutindo, a própria concepção da família, a concepção constitucional da família, não é? A gente não está falando de historinha para boi dormir, a gente não está falando de uma situação que é só de cunho afetivo. Não, é de cunho legal. Não, além né? de família. É de estabelecimento de lei, de norma máxima dentro do nosso país. Né? Não, em nível internacional. Internacional, inclusive. Direito humano. É isso que eu falo. Né? Além da família, eu acho que você tem que ter a palavra respeito pelo ser humano. Esse é o fundamental. A partir do momento que a pessoa ela deixa outra, vira as costas, como se nada tivesse acontecido, que ser humano é esse? É humano? Não sei, tem minhas dúvidas. Tem minhas dúvidas. Então, acho que pela atitude dessa pessoa, ela tem que ser responsabilizada. Infelizmente. E como se não fosse acontecer com ela também, né? Né? Todo mundo está sujeito, né? Quem né? quer ficar doente, né? Quem quer ter uma doença grave, né? E até interessante, existem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Na lei do retorno? Não só da lei do retorno, como da somatização também, né? Às vezes essa pessoa, embora não tenha consciência disso, ela já estava se sentindo abandonada e acabou desenvolvendo doenças, né? É claro que isso é bem difícil de ser constatado, né? É mais por uma questão de estudiosos, né? Dessa área de somatização, enfim. Mas, de repente, a pessoa já estava vivenciando essa questão e que só veio realmente dar um checkmate com o diagnóstico formal da doença. Entendi.
né? Então, Uma quer dizer, relação ruim que se rompeu com a doença? quer dizer, ela já vivia a trancos e barrancos, porque vamos combinar que ninguém que vive numa maravilha amanhã fala, olha, ai, não existe mais relacionamento, tô de mal de você, desculpa o palavrão, foda-se você. Mas, né, quer dizer, já existe um comportamento prévio que às vezes a pessoa ela não sabe analisar, que só vem sepultar uma situação já existente, uma situação que a pessoa ela já vinha sendo abandonada, mesmo de forma presencial, mesmo estando a pessoa de corpo presente, né? É muito importante a gente poder atrelar essa situação e também a dificuldade da questão da prova, né? De você estar amparado com relação à prova, em especial quando todas as vezes que a gente fala de reparação de dano moral, né? Como é muito importante a gente ter a prova da ocorrência do dano. Se comprova, hoje em dia os juízes já colocam mero desabor, sem prova, então, não sei. Nesse caso de abandono afetivo, por isso que eu falo, a importância da prova é fundamental. Nessa parte de prova testemunhal, no exemplo que você deu agora, se o casamento já não vinha, né, o casamento ou a relação já não vinha de um ambiente saudável, a prova vai ser fundamental para até defender essa pessoa de ela ser responsabilizada por uma omissão, já que o casamento, ela não abandonou a pessoa porque ela estava com uma doença grave em tratamento. Ela abandonou porque o casamento dela já estava vindo de uma situação que decorreu agora, em termos de tratamento, a pessoa não aguentou mais. Quem que vai ter que fazer a prova? O advogado dessa pessoa que está sendo processado de ressarcimento. A prova é fundamental. É aquilo que eu falo, não adianta falar, olha, a pessoa me abandonou na época que eu estava em tratamento da doença tal. E cadê a prova? Outra coisa que eu acho bem interessante, provavelmente não sei nem que horas são, a gente já deve estar. A gente vai ficar falando aqui o tempo inteiro, né? Mas outra coisa muito interessante é que, às vezes, a pessoa ela vai precisar de ajuda e você tem meios, né, de buscar ajuda. Então, tem o Hospital das Clínicas, por exemplo, como, né, a Roberta falou, tem o setor de acolhimento, né? A parte psicológica, né? A gente, logo no começo da pandemia, dentro da UAB, a CASP, né, frisou bem essa situação do abalo psicológico, e é muito importante que as pessoas busquem esse auxílio para não chegar ao ponto do suicídio, seja de um suicídio efetivo de, sei lá, atirar, se jogar do prédio, enfim, ou até por uma questão de autoabandono, né? De não querer se cuidar, de não querer se tratar. Uhum. Ali, ó, tem 27 segundos restantes. Estamos acabando. Instagram. Sueli, olha, agradeço o convite, a gente pode... agradeço a paciência de todos os ouvintes, uma ótima noite. Tomara que a gente tenha tirado algumas dúvidas.